E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um acessório para o banheiro reutilizando madeira de pallet. Vem comigo ver. Fala, minha gente, tudo bem? Esse banheiro é um banheiro antiguinho que eu tinha aqui em casa e que no fim do ano agora que passou, a gente fez uma reforminha econômica. Nessa reforminha eu reutilizei tudinho, gente, eu pintei tudo que deu para pintar, reutilizei material. Então, ó, para ser econômico, a gente pintou a parte de cima, meia parede, e da parede para baixo o chão a gente adesivou de cimento queimado. E aí agora dá um lookzinho aí no banheiro, como que ele ficou depois da reforminha e com algumas coisas que eu já fiz. Mas é um spoilerzinho, porque essa parte desse vídeo eu vou mostrar depois para vocês, falando melhor cada detalhe, que eu vou mostrar eu fazendo o armário desse banheiro. Bora pro projeto de hoje. Eu vou cortar esses dois pedacinhos de madeira aí, que tem 11 centímetros, com um ângulo de 10 graus, para eles ficarem meio chanfradinhos. Ficaram nesse formato, os dois iguaizinhos. E agora, então, eu vou pegar esses dois pedaços e vou associar a outra madeira que eu tenho, que tá com 33 centímetros. E vou fazer as marcas para, então, poder fazer a cavinha aí na madeira para encaixar esses toquinhos aí nesse formato que tá aí. Com a tupia, eu vou lá e faço a minha cavinha na madeira, da largura da espessura daquelas madeirinhas lá. Ali, agora eu vou pegar o que eu tenho ali guardado, que é esse tubinho de inox, que era de uma sapateira que eu desmontei e guardei aqui. Ele tem esses encaixezinhos na ponta, que é um plastiquinho que dá pra usar o parafuso, ele tem rosca, então vai dar perfeito aqui pro que eu preciso. Tudo que é tranqueirinha de plástico eu guardo. E esses daí pretinho, ó, são os dos encaixes da minha antiga sapateira. E aí agora eu vou reutilizar. Ainda bem que eu guardei, né? Para isso, eu vou pegar a broca Forstner. Ó, acho que eu falei certo, hein? Para fazer um encaixezinho para aquelas cabecinhas do plástico preta. Porque aí depois ela vai ficar encaixada direitinho ali na madeira, num rebaixozinho que eu vou fazer aí com essa broca, e vai ficar discreta, não vai ficar aparecendo. Olha como que fica o rebaixozinho depois que uso aquela broca. Ele é bom, essa broca, porque ela não faz um furo no centro, ela só faz o rebaixo que a gente precisa. E aí, para passar o parafuso, depois eu vou fazer um furo central, bem no meio. Mas aí dá certinho, ó, deu certinho, então a cabecinha daquele plastiquinho vai ficar encaixada ali. E aí agora eu vou abrir o furo central, que é por onde vai passar o parafuso, e depois rosquear aquela barrinha de inox com essas pecinhas entre esses dois pedacinhos de madeira. E aí estão agora as madeirinhas, então, já com o rebaixo e os furos nas duas, já transpassando para poder passar o parafuso aí. E aí também, ó, eu fiz esse rebaixozinho aí para encaixar esse tipo de L
suportezinho aí, que eu também tinha guardado aqui de um outro móvel que eu desmontei. Porque eu quero que fique parecendo que a madeirinha, quando fixar na parede, fica meio tá embutida. Não quero que fique aparecendo o suporte que vai fixar ela na parede. Então eu fiz o rebaixozinho para ele encaixar ali e ficar escondidinho. Assim, ó, o meu ferrinho de inox com a ponteirinha lá de encaixar o parafuso, que vai nesse rebaixo e vai ser fixada com parafuso pelo esse lado de fora. E agora eu vou então marcar a distância ali entre as duas madeirinhas para poder cortar essa barrinha de inox. E enquanto eu vou fazendo isso aí, vocês podiam aproveitar e deixar aqui nos comentários se vocês também guardam um monte de tralha para reutilizar depois. Tralha entre aspas, né, gente? É porque eu escuto muito aqui em casa da minha família. Ai, dá lá, a Fernanda guarda. Deixa que ela guarda que ela vai usar. E hoje eu tô reutilizando muita coisa e tá dando super certo. Já deixa aí nos comentários e um like se você guarda tralhas aí na sua casa também, no seu trabalho, o que for. Ótimo, agora depois que eu cortei, eu coloco ele ali na posição para ver se ficou certinho. E aí eu vou então aproveitar e encaixar a outra ponta, as duas pontas agora com a rosquinha lá pro parafuso. E ficou aí, é isso que a gente vai fazer depois. Primeiro eu vou pegar aqueles toquinhos, né, os cantinhos ali que estão cortados meio triangulares. E eu quero arredondar as pontinhas nessa parte onde vai ficar fixado esse caninho de inox. Então eu faço uma marcação de lápis ali, mais ou menos seguindo o redondinho ali do furo. Olha aí, ó, como que ficou. Então eu faço essa marquinha e agora eu vou levar ele para poder fazer ali na minha lixa. Vou ficar um pouquinho de costa para vocês, porque a minha lixadeira tá na parte de trás ali. Mas eu vou lixar, vou na lixadeira mesmo, só desbastar. Aí depois que ficar pronto, eu mostro aí de novo para vocês verem. E pronto, agora eu arredondei os cantinhos e aí ficou nesse formato arredondado mais anatômico. E agora partiu lixar as madeiras todas para dar aquele acabamento mais bonitinho, mais lisinho, deixar ela bem bonitinha para depois receber o tratamento, né? E enquanto eu vou fazendo isso, vocês vão vendo aí no aceleradinho, porque essa parte é aquela lá que eu menos gosto, né? O poeirão danado no olho, no nariz, mas vamos que vamos. Depois de lixar tudo, eu vou então pegar a tupia com essa fresa de arredondar, que eu tô mostrando aí na foto, e vou arredondar os cantos da parte superior da prateleira. Então a parte que vai ficar voltada para baixo vai ficar quadradinha retinha, mas a parte que vai ficar voltada para cima, que vai ser a prateleira mesmo, eu arredondo os cantinhos. E aí, olhando isso, eu falei, vou arredondar aqui também, né, no suportezinho lateral ali. E aí eu arredondei, nesse caso, os dois lados, porque aí deu um acabamento bem bonitinho, redondinho. E aí, olha só como que ficou então a prateleira. A parte de cima ficou esse cantinho arredondado, embaixo retinho. E agora no suportezinho lateral que vai prender o metalzinho ali do redondinho, olha como que ficou bonitinho, gente. Isso aí eu pensei só na hora que eu olhei lá, na hora de fazer com a tupia, eu falei, vou fazer dos dois lados. Você vê, tem coisa que a gente tem ideia só na hora mesmo. Daí agora eu vou
fazer a gente sempre, mesmo que lixa com a lixadeira, eu tenho que dar um acabamento com a mão em algumas situações. Então agora eu tô só dando um acabamentinho aí, porque a tupia ela já deixa bem lisinho, mas em um ou outro pedacinho da madeira às vezes levanta uma farpinha. E aí eu vou deixar tudo bem retinho e lisinho, com uma lixa bem fininha, para dar aquele acabamento mais fino. E agora eu vou montar então. Para isso eu vou fixar então a barrinha de inox com os parafusos e essa chave Allen. E pronto, depois que eu fixei a minha barrinha de inox, fica assim. E a dica que eu dou aqui é fixar primeiro mesmo a barrinha de inox, porque ela já dá a distância certinha para depois vir fixando o suportezinho de madeira na prateleira. E eu usei cola para fixar e coloquei os sargentos aí, vou deixar secando aí de um dia para o outro, para ficar bem firme mesmo. E eu também depois passei um parafusinho pela parte de cima da prateleira só por segurança. Eu já tinha deixado o pré-furo feito, então como eu já tinha deixado feito, eu passei. Mas eu acredito que só a cola já daria conta sossegado de segurar. Como é um suporte só para toalha, não vai ter nada muito pesado isso, então não precisaria. E aí, dia seguinte, agora vamos soltar ali os sargentos que eu tinha deixado segurando ele e começar todo o preparo para fazer a pintura, né? Então, ó, ficou assim prontinho na cor da madeira, com a barrinha de inox ali onde vai pendurar a toalha. Aquela limpadinha para tirar o grosso da poeira, tudo, e o pintura vai ser o que, gente? Aquele meu pretinho básico que eu gosto. E que vai combinar lá com os detalhes do banheiro que eu já mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Aliás, não esquece, hein, pessoal? O próximo vídeo que vai sair em relação a esse banheiro vai ser o gabinete lá debaixo da pia, que eu tô fazendo ele todinho. Já tô fazendo. E não esquece, então, de acompanhar os vídeos, se inscrever no canal para poder ver como que vai ficar o gabinete. E agora, então, bora furar a parede para colocar esse suporte na parede, deixar ele fixo aí. Então, aqui eu tô fixando na parede. E aí, lembra que eu mostrei lá no vídeo, lá no comecinho, que eu fiz um encaixe pro suporte? Então, aí, ó, o Lzinho fica bem fixo, bem escondidinho lá por trás da madeira e só fixado aí por fora. E assim fica parecendo, então, que a prateleira tá flutuando na parede. Fica bem discreto e bonito. E com esse projeto de hoje, eu provei que guardar as coisas que são desmontadas de outros móveis ou outras coisas é útil para depois você poder criar um projeto novo do zero sem gastar nenhum real sequer. Meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me, e se você gostou desse vídeo, desse projeto, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Ah, e se inscreve aqui no canal, hein? Obrigada!